Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. E aí, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Vivendo o sonho? Vivendo o sonho, que bom que vocês estão vivendo o sonho. Eu também tô. E sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório. E no podcast de hoje eu conversei com um comediante que eu gosto muito, Léo Ferreira. Ele é assim como o Luca, ele foi um comediante que... E nesse tempo que eu faço, eu meio que acompanhei a subida da carreira dele. Ele é um cara legal, ele é de Mauá, ele tem um timing muito único. E foi engraçado que quando eu tava levando ele de volta, a gente conversou sobre isso. Sobre o momento que ele acha o seu timing. Foi uma pena a gente não ter colocado aqui no podcast, mas eu vou falar o que ele disse. Ele falou de um show que ele foi fazer no Guarujá, ele ia fazer 20 minutos. Só que aí o cara que tava produzindo falou assim, não, pode ir no seu tempo. Aí ele falou, beleza, não vai marcar o tempo. Ele tinha 20 minutos preparados, ele foi lá e fez esses 20 minutos em meia hora. E, tipo, ele aumentou o texto dele em quantos por cento? 50%, isso é muito bom. E ele descobriu o timing dele. E acho que é isso que começa a mudar quando você vira um comediante profissional e você começa a trabalhar mais. E além disso, a gente conversou sobre muitas coisas, sobre a carreira dele, e tá um podcast sensacional, pessoal. Só lembrando, curtam a página, se inscrevam no SoundCloud ou no YouTube. E se você gostou do episódio, você pode mandar um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. Mas caso esse episódio tenha sido a pior coisa que você já ouviu na sua vida, você tá com raiva, você tá triste, você tá deprimido, você manda um e-mail para outra pessoa, que hoje eu vou sugerir a Mauri Silva. Vocês podem adicionar ele, podem xingar ele merece ser xingado. O e-mail dele é amaurifte@hotmail.com ou amaurifte@gmail.com. Vocês podem mandar para todos os e-mails, manda os dois em cópia, tá bom? Vamos começar o episódio, pessoal. Muito obrigado, semana que vem tem mais. Tava vindo pra cá, cara, eu fui trocar um boné no shopping, e aí eu tava uns dias atrás, tava me comunicando com o maluco da loja, a loja da New Era lá, ele pegou meu contato, porque eu precisava que ele trocasse um boné, só que não tinha lá, então a gente ficou conversando pelo WhatsApp, e aí quando ele conseguiu, eu fui lá trocar, e aí ele me perguntou o que eu fazia. Eu falei, cara, eu faço stand-up, né? Aí ele fez aquela clássica pergunta, você faz humor? Porra, então conta uma piada aí pra gente. Que é exatamente o que eu fiz agora. Tipo isso. E aí eu fiquei, tipo, muito constrangido com isso, porque tava ele e tava outro maluco, assim, e eles ficaram claramente numa expectativa de que eu contasse uma piada. Então eu contei uma piadinha rápida, assim, sobre... Eu falo, minha irmã, ela tem... Gosta desses funk de putaria e eu não acho legal, porque eu fico pensando como é que vai ser mais pra frente, quando ela fizer 8 anos. E aí, tipo, o cara deu risada e na mesma hora ele falou assim, não, cara, não fala isso não, eu tenho uma filha, cara, nossa! E aí o cara começou a zoar ele, só que eu fiquei muito constrangido, cara, isso é muito chato, não façam isso. Mas ele te deu um desconto, pelo menos? Deu nada. Pediu pra eu pagar um café pra ele ainda. Sério? Pagar um café? É. E você trocou o boné por quê? Porque tava descosturando a bolsa. Entendi. Você gosta muito de boné, né? Eu acho que eu nunca te vi sem boné. Hoje eu tô vendo aqui que dá pra ver uma linha de cabelo, que você não é careca. Pois é, cara. Eu não tinha essa certeza. Eu tenho costume desde a época de escola, eu uso muito boné. Porque eu acho que minha cabeça é esquisita. A minha cabeça é esquisita ao ponto de não caber um boné, então eu não tenho muita opção. Vou andar de touca. Touca é uma boa. Touca é uma boa, só que é muito calor, né? Não dá. Pois é. Nem no inverno eu consigo usar touca. Mas, Léo, vamos começar falando aqui. Você tá fazendo stand-up há 3 anos já, né? Pois é, faz uns 3 anos e poucos que eu... E você nasceu em Mauá? Nasci. Nasceu em Mauá e... E tô tentando você já sair tá de rindo? lá. Eu não conheço Mauá. Tipo... Cara, é muito perigoso. É que eu... Não cola. É que eu vejo, tipo, você fala assim no palco, eu sou de Mauá, a galera já ri, eu não tenho essa referência. Pois é, não cara. É possível que seja tão perigoso assim. Pois é. Mas cara, é um lugar muito perigoso lá, de verdade, assim. Eu fui assaltado umas 2 vezes lá já. 2 vezes pra... Quantos anos você tem de idade? 23. 23 anos. Tendo em vista que eu não saio de casa, eu acho que é muito. Saio de casa uma vez por semana.
Cara, e você estudou lá, passou Estudei. toda a vida lá. Uhum. E como que era na escola, cara? Cara, a época de escola era... Eu não gostava muito da escola, né? Nunca gostei da escola. Odeio ir pra escola. Era bem de boa, assim, tá ligado? Eu não era nem da galera descolada e nem dos nerdão, assim. Eu era o cara que ficava sozinho. Tinha o grupo, o meu grupo, que era composto só por mim, tá ligado? E aí eu socializava com todo mundo, mas eu ficava mais na minha e tal. Gostava de ficar escrevendo minhas piadinhas já nessa época. Mas eu sempre odiei a escola, cara. Você acha que esse senso de humor que você tem, ele veio de algum lugar, sei lá, seus pais eram engraçados? São engraçados? Cara, eu acho a minha mãe muito engraçada. Ela tem um ótimo senso de humor, assim. Ela leva tudo na esportiva. Uma vez eu dei um tapa na cara dela. Não, sacanagem. Corta. A minha mãe, ela tem um ótimo senso de humor. Só que o meu pai, ele faz umas piadinhas muito sem graça. Ele é tipo o tiozão do pavê pra comer. Tá ligado? Sim. Eu tive um tio mesmo. Só que ele não faz a piada do pavê pra comer, mas ele faz umas piadas meio sem graça, assim. Só que a minha mãe, ela tem um ótimo senso de humor. Acho que eu puxei um pouco do senso de humor dela. E o que eles acham do seu stand-up? Eles assistem? Eles querem que eu vá embora de casa. Não, sacanagem. Não, eles gostam, eles acham bem legal. Teve uma vez eu fiquei em temporada... Primeira vez que eu fiquei em temporada num lugar, eu fui lá no Omni Corinthians, lá. Fiquei, 4 meses lá. E os meus pais iam em todos os shows lá. Todos os shows? Era de sábado. Então eles iam todo sábado me assistir lá. Era bem legal. Meus pais sempre me deram uma força. Eu tenho uma puta sorte. Porque eu vejo que no meio do humor tem muita gente que não tem apoio, assim, de pai, família, essas coisas. Vai arrumar um trampo, seu porra. E aí, o meu pai e minha mãe sempre me deram uma força, assim. Já passei uns perrengues já. E aí, se não fosse o meu pai me salvar na questão financeira, eu tava muito fodido. E aí, hoje, a comédia meio que retribuiu isso, tá ligado? Porque há pouco tempo atrás, o meu pai perdeu o trampo. E aí eu era o único em casa que tava meio que trampando, entre aspas. E então eu comecei a pagar as contas lá em casa. E aí isso perdurou, 1 ano mais ou menos. Comédia legal. me salvando. Que bom que deu esse retorno rápido, assim, também, Pois é. pra você conseguir ajudar seus pais, né? Pois é. E quando você começou na comédia, como que tava a cena? Você lembra quem começou junto com você, que tá fazendo aí até hoje? Cara, quem começou junto comigo... Não, acho que não tem ninguém. Tá? Todo mundo Você morreu. foi solitário A gente também. fez um show em Mauá e eu mandei matar todo mundo. Eu comecei... Eu não sei se você lembra, na época do Mickey Aberto que tinha lá na Kitty. Então, eu não comecei... Quando eu comecei já tinha acabado esse Mickey aberto. Então, eu comecei lá, que era um concurso. Que eu não sou muito fã de concurso, mas eu acho bom pra quem tá começando, porque é meio difícil você achar um espaço pra você fazer quando você tá Muito começando. difícil. Então, mesmo eu não gostando de concurso, eu participei. O show lá era dividido em 2 partes, assim. Era o concurso e tinha a segunda parte que era pra galera testar a piada. Então, eu mandei um legal. e-mail perguntando se eu podia só testar a piada lá. E aí, automaticamente, eles me inscreveram no concurso. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos, não tô perdendo nada. E aí eu fiz, e aí eu passei pra segunda fase, e aí eu fiz a segunda fase, e aí eu passei. Só que eu fiquei meio animado demais, assim, e fui fazer um texto completamente novo, assim, que foi uma bosta. E aí eu fiquei... E foi a sua primeira vez no concurso? Ou não? Foi a minha primeira vez. Aí você mandou muito bem, aí na segunda você foi mudar e... Aí na terceira eu fui mudar e aí foi uma merda, assim. Meu pai foi assistir, foi o dia que meu pai foi assistir, meus amigos foram assistir, assim. E eu fui o último colocado, assim, do concurso. Nossa. Nesse dia. E aí eu fiquei meio abalado, assim. Mexeu pra caralho comigo. Que eu passei por isso também, assim, a primeira vez que eu fiz foi incrível. Aí na segunda eu falei assim, eu já sei fazer isso. Aí eu tomei uma sapatada na boca, porque puta que pariu, cara, que show horrível. E os meus piores shows até hoje foram shows que
tem um grande número de conhecidos meus. Putz, esse é muito chato, cara. É Eu não muito considero chato. nem que foi bom, assim, foi muito bom o primeiro show que eu fiz. Foi mediano, assim. Eu tinha muito vício de linguagem, assim. Ficava repetindo a mesma coisa muitas vezes. Aqueles caquinhos, sabe? Tipo, é foda, é foda, é foda. Nossa, e é difícil cortar isso, né? Pois é. E eu esqueci texto nesse dia. Nossa, não foi 100% bom, mas eu terminei o show bem legal. Mas, cara, foi meio esquisito. Eu fiquei meio balançado aí já, né? Eu fui com um amigo meu, eu fiquei meio balançado. Ele falou, não, cara, foi bom, que não sei o quê. Porque as pessoas não têm noção. Pois é. Primeiro que quando você vai mal, você sabe que vai mal. Pois e é. seu amigo fala assim, você foi bem, eu gostei. Não importa muito, né? Pois é. Você teve a reação imediata. Eu tenho um problema muito grande com isso, cara. Eu acho que é muito bom você ter autocrítica. Sim. É extremamente importante. Só que eu acho que tem que ser num nível saudável, tá ligado? Eu sou muito autocrítico, assim, num nível que me deixa mal. Que faz mal pra mim. Eu faço show e às vezes o show é relativamente bom, só que teve uma piada que ela não entrou do jeito que eu queria que ela entrasse. Então eu fico muito mal e aí eu falo, porra, esse show foi uma bosta, eu sou uma bosta. Cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. É foda isso. E foda é um desses cacuetes que a gente usa também, né? Recentemente teve um show em Curitiba que até eu e o Gui meio que rolou um estresse, assim, entre aspas. A gente foi pra Curitiba fazer o Gui Preto. Muita gente boa, eu gosto muito dele. A gente foi fazer um show em Curitiba, lá no Curitiba Comedy. E aí, eu não gostei do show que eu fiz. Eu achei que foi uma merda, tá ligado? Eu fechei, eu achei que foi uma merda. Porra, você fechar o show, você tem que ir benzão, tá ligado? Eu achei que foi uma merda. E aí ele e o Átila tava junto, e aí ele e o Átila ficaram falando que foi bom. Só que aí eu não achei. Então eu fiquei causando no carro. Falando que eu sou uma merda. Eu fiquei, tipo, me autodepreciando no carro, assim, de Curitiba até São Paulo. Deu 8 horas de viagem, assim, ó. Então... Vocês voltaram depois do show? Aham. Fizemos um bate e volta. Cara. E aí, então, nessas 8 horas, o Gui ficou muito puto comigo, assim. Depois ele me mandou mensagem no WhatsApp. Pô, cara, não precisava disso. Que é uma... Eu sou muito autocrítico num nível que me deixa muito mal. Não, eu tava tentando imaginar, assim, pra explicar para as pessoas que não fazem comédia, o sentimento que você tem quando você dá uma água à Monster num show. E o mais próximo que eu consegui chegar é, tipo, quando... Não acho que todo mundo passou por isso, mas, sei lá, você tem 6 anos de idade, você tá na escola, você mijou na calça, todo mundo viu e tá todo mundo rindo de você. Tipo isso. E eu acho um sentimento próximo do que a gente sente quando... É um constrangimento. É um constrangimento inacreditável, né? Pois é. Eu acho que é pior ainda quando alguém conhecido vai te ver. Nossa. É um constrangimento tipo mijar na calça plus cagar. Mijar na calça do seu amigo. Cara, isso é muito ruim. É muito ruim. Porque, assim, é engraçado que você vai bem nos shows, aí alguém vai te ver e você vai mal. E aí você fala, não, cara, não é bem assim, tá ligado? Foi um dia atípico, cara. Tem um episódio de Seinfeld que ele tá namorando uma menina e ela termina com ele. E ele vai falando assim, mas o que aconteceu? Não, você tem que me falar o que aconteceu. Ela, não é pra ser. Me fala o que aconteceu. Ela fala, eu fui no seu show na terça-feira e eu detestei o seu material. E eu preciso respeitar a profissão de quem eu tô junto. Aí ele vira pra ela e fala assim, você é caixa do supermercado. E ele começa, depois ele desespera, fala assim, não, mas você tem que ir num sábado. Eu tava testando material, a plateia tava morta. É tipo isso. Você vai mal num show e você fica, não, mas eu tava testando, tá? Tá bem difícil, né? Tava testando, mas todo mundo foi mal, né? Não, cara, todo mundo foi bem. Nossa, quando é assim, é pior ainda, né? Você é o único que foi mal do... Não, tá tudo bem, cara. Eu não tava num dia bom. Mas você teve uma mudança muito, muito legal, assim, que tipo, quando eu comecei a colar no show da Espetacular Hora e você fazia parte do grupo. E você tava lá e do nada você sumiu e você voltou, você já tava, tipo,
fazendo show de convidado, você tava pré-entrar no Comedians. Pois é. E como que foi isso? Tipo, você pegou um tempo e começou a trabalhar em você, no seu material? Como que foi esse processo? Eu acho que foi meio que o que aconteceu no começo. Tipo, nesse do Mickey Aberto. Sim. Eu comecei a fazer show lá, só que aí eu vi que eu escrevi de uma forma que não era eu, entende? Era tipo... você já me viu, né? Eu não Já. me mexo no palco. Não. Eu fico só parado. Então eu comecei e eu tinha uma impressão muito errada. Eu acho que isso acontece com algumas pessoas, assim. Eu achei que ia ser muito fácil, tá ligado? Eu achei que eu ia chegar lá, ia me sentir descontraído, amigão da galera. Então eu tinha muita piada corporal, assim. E, porra, eu não me mexo, cara. Então foi uma bosta porque eu via que não era o que eu queria. Então, eu fiz esses shows no começo de concurso e tal, e aí eu parei durante um tempão, assim. Eu falei, cara, eu não tô fazendo o que eu quero, tá ligado? Eu tô fazendo uma coisa muito estranha e eu não me sinto à vontade no palco. Eu acho que isso é o mais importante, você tem que se sentir à vontade. Por mais que você fique nervoso, você tem que se sentir à vontade com o que você tá falando. Eu não me sinto ainda. Então, eu acho que quando você começa a se sentir à vontade, o material começa a fluir melhor, assim. Então, eu meio que parei durante um tempo, joguei tudo que eu tinha fora, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e aí eu descobri as tais das one-liners, né? E aí eu comecei a escrever só nessa linha, assim. E eu não preciso me mexer, bom, eu trabalho meu texto, foco no texto só. E aí começou a dar certo, assim. E aí, nessa época da Espetacular Hora da Comédia também, eu comecei a escrever, eu via que eu escrevia muito material que funcionava lá, que era um público meio diferente. É um público mais alternativo, né? E aí eu falei, isso tá muito errado, porque eu sou um humorista. O que eu falar aqui, funciona aqui, tem que funcionar em outros lugares também. Então, eu meio que dei um tempo, assim, e joguei algumas coisas fora e reescrevi de novo. E tipo, por exemplo, hoje em dia o stand-up ele tá indo muito para um lado do storytelling, né? Uhum. Histórias malucas, coisas de nostalgia. E você vai entrar no show e você tem um estilo completamente diferente. Você é um onliner, a gente tem poucos onliners no Brasil em atividade. Que eu consigo pensar é você, Duncan, a Melmaher, Gabi... Quem mais que faz o onliner, assim? Tinha um menino que fazia na Espetacular, eu não sei se você já viu o Eduardo Cavalca. Ah, o Cavalca. Tem o Cavalca, verdade. Tem uns novos que estão começando agora que também estão nessa onda. Mas, tipo, a plateia ela tá ouvindo um show inteiro de um jeito e você entra fazendo o seu estilo. Você faz alguma coisa pra plateia entender que aquilo ali tá diferente, que... dali para frente foi uma coisa e daqui para frente vai ser outra coisa? Então, cara, não, assim, eu acho que é um pouco mais difícil pra galera onliner começo de show. Sim, ser o primeiro, por exemplo. É meio que difícil porque é bom quando você é o segundo, porque tem um contraste de material. As pessoas absorveram o material do primeiro cara e viram como é que é mais ou menos, como é que funciona, e aí você entra e é uma coisa diferente. Então, aí elas já estão, são estilos diferentes, então. Só que aí, quando você é o primeiro, é um pouco difícil para as pessoas pegarem, assim. Agora, eu tô me sentindo muito mais à vontade no palco. Agora, eu até ando no palco agora. Então, que você tem isso também, que já dá essa quebra de expectativa da plateia, né? Quando você entra, eles te levantam e te colocam em cima do palco. Não, que você entra, você tá lá parado e, tipo, o outro cara, geralmente... o stand-up, hoje em dia, ele tá muito do showman, né? Sim. E tem gente que não é assim. E eu vejo essa mudança difícil. Só que talvez isso ajude também. Que você tem uma mudança de estilo e uma mudança de personalidade no palco. Sim. Dos outros comediantes. Mas aí tem uma parte muito importante do show que é o mestre de cerimônias. Se tem mestre de cerimônias, eu acho que basicamente a função dele é meio que isso.
controlar o caminhar do show. Tipo, tem um cara... O primeiro cara foi o maluco mais explosivo, assim, mais agressivo. E aí depois entra eu, que fico parado igual um 2 de paus. Então eu acho que ele tem que meio que abaixar a plateia pra mim. E se o cara que vem depois é um cara mais animado, ele tem que levantar a plateia pro cara. Eu tava pensando nisso na Noite Open que eu produzi junto com o Duncan e com o Moreno. A gente tava perguntando da necessidade de ter um MC nesse caso. Tipo, claro, pra tirar o cara do palco, mas será que o MC precisa subir no palco de novo ou ele pode ficar só do lado e puxar essa mudança de um comediante Dar um chute do mal, sai do palco. Não, puxar o papelzinho. Ah, tá. Mas eu queria fazer se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um comedy club que tem um alçapão, assim. Nossa. Aí todo show vai ter algum tema que se a pessoa abordar, ela cai no alçapão. Aí eu... Só que, tipo, o que eu cheguei nessa conclusão, assim, que quando você tem um humorista com uma energia muito diferente do outro, o MC, ele toma esse baque. E por isso tem que ser um cara mais experiente, Sim. que sabe lidar com isso. Então ele toma esse baque e já passa a energia renovada pro próximo. Sim. Porque se não tiver direto, vai dar essa quebra. Você vai passar, sei lá, 30 segundos tentando mostrar pra plateia que você é diferente. Pois é, tentando colocar eles no seu ritmo. No seu ritmo. É. E eu tava olhando sobre ritmo, assim, o Marcelo Marrom, ele falou no Prêmio Multishow um negócio que eu achei interessante, que ele elogiou alguém, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falou, assim, da melodia do stand-up. Sabe? Tipo, que pelo que eu imagino é tipo... Da piada, da piada. E, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar muito em como estabelecer isso. E você tem um jeito bem interessante, assim, tipo, eu já te comparo com o Danilo um pouco, só que eu não acho parecido. Sim. Eu não acho parecido mesmo. Pois é, eu também não acho muito, não. Cara, tipo... É porque igual eu já falei, a gente conversa lá no apartamento sobre isso. Eu não acho muito... Eu não consumi material do Danilo. Exatamente. Eu não cheguei a assistir ele, tá ligado? O que eu consumia dele era o blog que ele tinha. Um blog chamado Zip. Era legal esse blog? Eu não cheguei. Era basicamente o que eu fazia e o que eu faço hoje, que é tipo um diário. É um diário online, onde acontecia uma parada com ele no dia e aí ele meio que fazia umas piadas sobre. Ah, legal. E aí, só que eu acho a métrica dele muito boa de escrita, assim. São piadas curtas e... que são piadas enxutas, né? E é meio... Não é um conteúdo denso. É bem rapidinho, assim. Eu acho bem bom. E foi isso que eu consumi dele, o blog. E aí foi o que me ajudou na escrita. Que era... A métrica dele eu acho muito boa. É pananã, pan. É rapidinho, assim. Setup, punch. É o jeito clássico do stand-up, na verdade, né? Que por ele ter sido pioneiro aqui, as pessoas falam assim, aparece o Danilo, só que não, parece... vários comediantes. Pois é. Porque é uma métrica que ela é usada. O Portugal usa também. Eu gosto de assistir ele e aí eu tava reparando. É a métrica que ele usa também. A Mel também. A Mel. A Mel é impressionante, cara. Nossa, eu sou muito fã dela. A Mel é a minha comediante favorita, cara. Entre todos os homens também. Sim, concordo. Gosto muito dela, cara. Ela e a Carol Zócoli, eu sou muito fã dela. Porra, a Carol é do caralho também. Cara, a Mel, eu vi um show dela o Fábio Lins estava com uma noite no Honda lá, da Escola da Comédia. E a noite não tava explosiva, assim. E a Mel entrou, na primeira piada, ela já arrancou um aplauso. Nossa, saca? ela é muito boa. Eu sou muito fã dela. Porque você vê a diferença de um profissional para nós opens, né, cara? Que é uma diferença que, tipo, é aparentemente um segredo escondido mesmo. Porque como que... Às vezes a gente consegue mandar muito bem num show, mas a margem de erro de um profissional é infinitamente menor do que a nossa. Pois é. E, tipo, em que momento que a gente vai descobrir como fazer isso da maneira certa, cara? Dá aquele start assim, porra, é assim? É assim, eu tô esperando esse momento. Eu sinto que eu tô quase nisso, que eu começo a pensar assim, não, mas se eu fizer esse tipo de coisa... Aí, meu pensamento. Eu falo assim, tudo bem, não foi hoje. Cara, isso é meio complicado. Eu não sei analisar isso.
Eu acho que, pelo menos pra mim, as coisas só foram fluindo, assim, e hoje eu tenho errado menos do que antes, assim. Eu acho que é mais o tempo de palco, assim, que você vai pegando um tato, assim, do que você acha que pode funcionar mais. E aí, automaticamente, você vai estruturando seu material melhor, assim. Pra memorizar um online, cara, como que você consegue? Pois é, então, cara, um dos motivos de eu ter mudado de material, porque além de ter piadinha corporal, eu tinha muita historinha no começo. E aí, o que me fez mudar também é porque eu tenho dificuldade de guardar essa... Porque você vai contar a história, você tem que contar os detalhes e tal. Sim. E é onde tá a graça. E eu sempre esqueci alguma coisa. E aí, as one-liners são mais fáceis de eu fazer porque elas não têm uma ordem necessariamente. Até um tempo atrás elas não tinham uma ordem. Eu fazia, tipo, uma one-liner de cada tema. Então elas não tinham uma ordem necessária e eu podia fazer, tipo, 1, 2 e 3, ou 3, 2 e 1, e assim vai indo. E aí elas funcionavam. Mas ultimamente eu tenho expandido algumas ideias, tipo, eu tenho uma one-liner sobre... Eu tenho uma piada sobre o meu primo ser viciado em crack. Sim. Que é verdade. E aí eu tenho umas 4 online que dava tipo 50 segundos. E aí eu peguei, eu tô expandindo esse material e aí agora ele tá tipo com 6, 7 minutos. Só sobre o meu primo ser viciado em crack. E tudo quebrado em one-liner mesmo. É. Ah, interessante isso. É. Que aí você vai... É que eu acho... Eu vi uma coisa que eu li em algum livro isso, que eles falam que no início, as suas grandes... depois, quando você for um comediante, suas grandes piadas vão ser umas piadas que você tentou fazer no início, só que não funcionaram, porque você não sabia como fazer, sabe? É, tipo isso. E eu senti isso com uma piada que eu tenho, que, tipo, foi uma das primeiras piadas que eu fiz, eu resgatei ela 1 ano e meio depois, e é uma piada que tá funcionando muito bem. E, tipo, de como você saber abordar aquele assunto. Pois é uma parada que eu tava pensando há um tempo atrás, que eu acho que tem algumas coisas que você só vai conseguir fazer quando você tiver maturidade no palco. Tem um material que eu gravei há pouco tempo atrás, que é sobre argumentos idiotas, assim. As pessoas que tentam justificar o ato do estupro. Falar, não, é por causa da roupa e tal, é porque a menina tava pedindo, alguma coisa assim. E é uma parada que eu tinha muita vontade de falar e quando eu tentei falar a primeira vez foi uma merda, tá ligado? Porque, assim, uma que já é um assunto delicado. Delicadíssimo, né? E automaticamente você falar estupro no palco, as pessoas já recuam, assim, porque elas acham que você vai fazer piada sobre a favor do estupro, alguma coisa assim, entende? Meio que diminuindo a vítima do estupro. Sim. E aí eu me ferrei bastante com esse material, recebi reclamação de bar e tal. Só que aí eu vi que talvez eu não tivesse tanta maturidade pra falar sobre esse assunto, por mais que eu quisesse muito falar sobre isso. E segurança também, né? Pois é. E eu tenho que passar muito isso no palco. Quando eu faço esse material, eu tenho que mudar um pouco o meu jeito de passar as piadas, porque eu sou meio deprimido e tal, né? Então, todos nós. Todos nós que estamos vivos, que se chama vida. Eu tenho que tentar passar uma leveza, porque o assunto já é meio pesado. Então eu consegui acertar um tempo atrás, depois de tentar muito, assim. Eu deixei ele um pouco de lado e depois eu voltei a tentar muito, assim. E aí eu consegui acertar e eu gravei ele lá no Quatro Amigos lá. E foi do caralho. Foi esse bonzão, vídeo, né? nossa, eu fiquei muito feliz. Foi o material que eu mais gostei de fazer até agora. Que legal. O Quatro Amigos, a noite lá é um lugar muito bom pra se fazer esse show, Pois né? cara. Lá é muito bom. Tem quantos lugares aquele teatro? Acho que 700, cara. Eu só fui lá uma vez, que foi justamente pra ver a Mel, quando ela tava grávida. Ela fez Gente, procura esse set da Mel Maher, grávida. Sobre gravidez, nossa, é muito bom. É muito bom, muito bom. Ela precisa ter mais público do que ela tem no Facebook. Ela precisa ter mais likes. Cara, ela é muito boa, muito boa. Acompanha o trampo dela.
E eu achei incrível, assim, porque, tipo, é uma plateia que tá muito afim de Pois ouvir é. comédia. É 100 lugares lá e 700 lota lugares. todo sábado, esgota. E aí Nossa. você faz a primeira piada e a reação parece que você tá num lugar de tipo 2.000 pessoas. É muito forte a reação, cara, lá é muito bom. Eu nunca fiz pra esse tamanho, assim, já É fiz muito pra bom. 300 pessoas e foi muito mal, mas já fiz pra 270 que foi legal. É. Mas é um sentimento muito Cara, bom. Né? esse negócio de plateia, de quantidade é meio relativo, né? Eu fiz um show uma vez pra 6 pessoas. 2 delas eram garçom. E foi muito bom, foi muito legal, assim. As pessoas estavam muito afim de curtir o show, assim, aquelas 6 pessoas. Quando elas estão afim, né, cara? Pois Mesmo é. sendo um público pequeno, tinha a Maria Carolina Martins, sabe? Sei. Ela fazia parte de um coletivo feminista, eu não sei direito o que era, assim, chamava Casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana, acho que é isso. E ela chamou a gente fazer show lá um dia e era tipo uma galera sentada no chão assistindo nosso show e a gente em pé, sem microfone. E foi do caralho, saca? Porra, Sinto que mó legal. saudade de fazer uns shows desse. Isso é muito legal. Eu gosto bastante de show, assim. Tem uma pegada mais intimista, né? Sim, sim. Os meninos lá do apartamento faziam um show no apartamento antes, há um tempo atrás, assim. No outro apartamento que o Nando morava. Que eles juntavam uma galera, assim, as pessoas iam lá no apartamento, tipo, um número exclusivo de pessoas, assim, tipo, sei lá, 50 pessoas, 40 pessoas, selecionadas por e-mail, e aí elas iam lá, e aí sentavam no chão, tá ligado? E aí os caras ficavam no cantinho da parede e testavam o material. Cara, isso é muito legal, isso é uma ideia muito legal. E tipo, depois desse momento, você entrou na Espetacular, você saiu, aí você começou a ver melhor sobre como você queria fazer piada, sobre o que você queria fazer piada, e você voltou pro circuito e você voltou bem já, né? Que foi, acho, o momento que você começou a... Eu lembro que você começou a colar muito no Bet, lá com o Alisson Lima. Sim, sim. E foi perto dessa época que você entrou pro Comedians, pro elenco do Comedians? Na verdade, assim, eu tava pra sair da Espetacular Hora da Comédia, já tinha feito Comedians e aí eu já tava pra entrar no casting lá. Ah, E aí as coisas começaram a rolar bem, assim. Murilo me ajudou, eu comecei a abrir os solos do Murilo, e depois eu comecei a abrir os solos do Ventura e tal. que eu acho que nesse momento, quando você começa tipo, eu acho que eu e a galera tá começando, a gente faz muito show esquisito, que é tipo uma plateia que nem todo mundo tá afim de ver comédia. E, tipo, é bom pra criar uma casca, só Sim. que a gente não consegue explorar muito as piadas por causa disso. Que são só coisas que chamam muita atenção e que são piadas claras. Você não tem a plateia com você o tempo inteiro, igual você tem num teatro, num comedians. E eu sinto que o comediante ele melhora muito a partir do momento que ele começa a fazer comedians. Eu vi isso no Luca, eu vi isso em você. O Santiago, acho que também teve uma mudança bem forte assim no momento que ele entrou. E que é muito legal isso, porque eu acho que ele te dá um selo também de, porra, eu sou um comediante. Aprovado. E, tipo, isso te dá uma confiança que dá pra, assim, tipo, eu que tô vendo de fora, eu consigo perceber essa diferença na mudança do comediante, sabe? Ah, sim, sim. Pois é, cara. Eu acho que é porque você... Lá é um lugar que tem, pelo menos pra mim e pro Luca também, a gente já conversou sobre isso. Comedians tem uma responsa bem grande, assim. É uma parada que... Lá eu curto pra caramba lá. Então... É meio que uma responsa. Você tem que se sentir um pouco mais profissional lá. Né? Eu acho que é meio que isso. Não que você não se sinta profissional nos outros lugares, mas eu acho que lá é uma responsa um pouquinho maior. Claro. Porque... Você tem um pouco de medo de ir mal lá e você não quer ir mal. Você também não quer ir mal em outros lugares, mas lá é um pouquinho mais. Mas tem uma diferença. Tem um assim, peso tipo, um pouquinho maior. Por exemplo, eu nunca quero ir mal num show. Só Sim. que eu tenho aquele pensamento assim, pelo menos eu não tô recebendo por isso.
que se eu tivesse recebendo, eu ia ficar muito mais tenso, sabe? Tem tipo, isso também. Nossa, cara, Pode ficar com o meu cachê, toma de volta. Exatamente. Eu acho que se eu vou receber um cachê e o meu show foi terrível, eu sairia correndo, saca? Sairia correndo porque Eu acho, tem meio eu que ainda isso tenho essa também. vergonha de quando eu me dou mal. E eu sei que hoje eu tô falando aqui que eu me dou mal muito, mas eu não sou tão ruim assim não, viu, galera? Mas tem isso mesmo, cara, de tipo, eu me sinto mal quando eu faço um show que eu não vou muito bem e eu tô de convidado. E aí, porra, o cara tá me pagando pra fazer isso, tá ligado? O mínimo eu tenho que ir bem. É. Então, tem muito isso. Eu acho que isso pesa um pouco, cara. Você tem que ir bem, você tá sendo pago pra isso. Você é um profissional, cara. Seja profissional. E show ruim, muito ruim, já fez algum? Nossa, cara, eu fiz um que... Cara, esse show foi horrível. Cara, eu acho que foi o pior show da minha vida. Um amigo meu tem uma banda e aí ele chamou... Ele falou, tem como você... A gente vai fazer um festival de música e tal lá num bar. Tem como você fazer um mestre de cerimônia lá e você faz tipo uns 15 minutos entre uma banda e outra e tal. Aí eu falei, pode ser, né? Eu tava meio que no começo assim. Eu falei, pode ser. Tá, vamos lá. Quando você tá começando, você quer fazer em qualquer lugar, né, cara? Qualquer lugar, não, nossa. qualquer espaço. Não, eu faço aqui entre o Esse sofá, açougue. entre o sofá e o rack. Aí cara, foi muito ruim, porque depois os meninos me falaram, cara, isso era furada na certa, tá ligado? Tava na cara, antes de você aceitar já era furada. Porque basicamente as pessoas que estão lá, elas estão pra curtir uma outra coisa. Estão pra escutar as bandas que estão lá e tal. E eram, tipo, meio bandas indie, rock, assim, tá ligado? Sim. E aí eu lembro que eu subi e aí eu fui fazer uma introduçãozinha assim, eu vou ser o mestre de cerimônia e tal. Eu sou humorista de stand-up, alguém aqui conhece stand-up? E aí, tipo, ninguém respondeu. Eu falei, então, vocês conhecem stand-up e tal? Aí ninguém respondeu, né? E eu sou um cara super desenvolto no palco, você sabe, né? Eu sou o cara da galera que adora fazer interação. Aí eu falei, então, eu vou explicar aqui, já que ninguém sabe o que é stand-up, eu vou explicar pra vocês. Aí um cara gritou assim, a gente sabe o que é stand-up, porra! Aí eu falei, puta que pariu, vai ser muito bom esse show. E aí foi horrível, cara, foi horrível, foi o pior show da minha vida. As piadas batiam lá no fundo, derrubavam os garçons, assim, as piadas passavam direto, assim, ó. O segurança entrou no bar umas 2 vezes pra ver se ainda tinha gente dentro do bar, de tanto silêncio que tava, cara. Foi muito ruim, muito ruim. Sei lá, 15 minutos eu fiz em 7 minutos, eu acho. Foi horrível e eu não quis voltar nunca mais. E você não continuou as outras entradas? Não, eu falei, cara, tá bom por aqui, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu já caí exatamente num negócio desse, cara. O Digo, você conhece Sei. o Digo? Uhum. Ele tava produzindo, não é o mesmo festival não, né? Ele tava produzindo o Sabá Fest, que é de um professor de guitarra que eles têm, é mó maluco o negócio. Ele queria que a gente fizesse stand-up, ele chamou eu e o Sandro Rover. Sei. E, cara, a gente chegou lá, a gente tinha falado, beleza, cada um faz 10 minutos no início, depois a gente fica conversando no palco. Aí o Digo falou, então, a banda vai atrasar, vocês podem subir no palco e quando eles chegarem eu te aviso. Caralho. Aí, tipo, a primeira entrada a gente ficou 50 minutos no palco. Cacete, 50 minutos, E, cara. tipo, a gente assumiu assim, ó, não dá pra fazer piada pra essa galera. Aí a gente começou a conversar, chamava uns caras, entrevistava no palco. Nossa. E foi até legal, mas, tipo, se eu tivesse sozinho, ou o Sandro tivesse sozinho, ia ser um horror. Nossa, cara. Eu tinha feito, sei lá, eu não tinha nem 5 minutos de piada pronta ainda. Caralho, que triste, que sinuca de bico, bicho. Cara, mas foi divertido até. Foi É. uma experiência. Eu sempre levo pra mim que um show ruim te ensina mais do que um show bom. Pois é. Só que Isso alguns não precisam ser tão ruins, né? Pois é, tem isso. Não precisava tanto assim, tá ligado? Não precisava me ensinar tanto. Tipo a mãe que fala, você não pode, se você fizer arte eu vou te bater, e aí, tipo, ela acaba te batendo com um cabo de ferro. Mãe, não precisava de tanto, tá ligado? Uma chinelada eu já ia aprender, já. E show corporativo você já fez, né? Cara, eu fiz um show corporativo até hoje e foi muito legal, foi muito legal. Os caras sempre me falaram que... Sempre falam que é horrível.
Mas eu até entendo o fato deles achar horrível, porque geralmente é tipo numa empresa pra uma galera que não tá cagando e não quer assistir o show, tá lá porque o chefe falou que tem que ir lá assistir e tal. Mas o meu foi corporativo, foi muito diferentão, assim. Como é que foi? Começou certo já que o cara alugou o teatro, ele alugou o Omni Corinthians lá. Teatrão, né? 400 pessoas e tal. E aí ele alugou pro Narcóticos Anônimos. Você ia fazer um show pro Narcóticos Anônimos, você já disse, você tem um monte de piadas sobre seu primo usar crack. Pois é. Nessa época eu não tinha essas piadas ainda, mas eu tinha Seu uma primo ou ainda outra. tava na escola. Pois é, meu primo tava preso ainda. Eu tinha uma ou outra. Eu tinha uma ou outra que eu falava que, pelo fato de eu ser magro, eu fazia uma relação em ser usuário de crack. E aí, no camarim, o cara que contratou o show, ele falou, então, eu assisti vocês, gostei muito e tal. Só tem um problema você, aí ele apontou pra mim. Ele falou, se você tem umas piadas de crack, se possível você pode não fazer, porque vai ter muito ex-usuário de crack hoje aí. E se você não fizer, vai ser melhor. Aí eu falei, beleza, né? O cara tá pagando, ele pode exigir. Aí eu não fiz, né? Só que aí o show foi uma porrada, foi muito bom o show. Mas a gente tava falando mais cedo, você tem costume de gravar todo o áudio do seu Pois show, é. né? E você acha isso importante? Tipo, eu também faço isso. Eu acho legal a gente falar da importância disso, porque eu vejo muito comediante que tá começando que não faz isso, né? Pois é, cara, eu acho muito bom. Eu acho que é ótimo você gravar um vídeo. Todo show que você fizer, se você conseguir gravar um vídeo, é ótimo. Mas como, eu moro muito longe, então é meio ruim eu ficar andando com câmera e tripé pra todo show que eu vou. Porque é uma viagem de Mauá até os shows. Praticamente da minha casa até a casa do Luca, que é próximo ali dos shows, eu gasto tipo 2 horas. Nossa, é Só de terrível, ida, né? 2 de volta. E eu ter que andar condução com tripé e mochila, isso é meio incomoda um pouco. Então era muito mais fácil eu gravar o áudio só. Porque a gente faz show e às vezes tá na adrenalina no meio do show e aí fala alguma coisa que funciona muito e depois acaba esquecendo quando sai do show. E aí você gravar o áudio é muito mais fácil. Você só liga o gravador do celular e vai fazendo as piadas e depois você escuta. Eu não tinha notado isso e funcionou falei bem no uma show. palavra menos e Pois não é. funcionou. Isso ajuda bastante, assim. Os vídeos seriam muito melhores porque eles ajudam a ver sua postura no palco. É uma informação a mais. Né? Pois é. Mas, assim, como o meu é mais texto mesmo, então áudio já me ajuda bastante. Então, mas não é só texto, cara. Tipo, a gente tava falando Ultimamente não é mais só texto, assim, então, mas tipo, a persona que você fez, tipo, se fosse só texto, se eu fizesse, talvez funcionaria. Só que eu acho que não funcionaria. Uhum. Porque eu não conseguiria entregar do jeito que se entrega. Então, tem a persona um pouco também. Tem muito da persona, que é basicamente... Que eu acho que... Eu tava falando disso outro dia com um amigo meu, que a persona basicamente é você pegar um traço mais forte da sua personalidade e meio que botar uma lente de aumento, assim, no palco. E aí, basicamente, você vai ser essa personalidade meio... Eu sou meio deprimido, assim, meio depressivo no palco, então é meio que, basicamente, como eu sou fora do palco, o lado mais forte da minha personalidade é ser deprê. E é o que eu tento aumentar e quando eu acho... a piada funcionou, às vezes porque o jeito que eu entreguei ela. E você insiste muito com uma piada? Tipo, você gosta muito de uma piada. Você testou uma vez, não funcionou. Testou segunda vez, não funcionou. Quantas vezes você costuma Não, eu não testar? insisto muito. Não insiste muito? Eu testei 2 vezes, não funcionou, eu já tiro. Já tira. Igual a gente tá falando de persona, tem uma piada que eu acho... Eu não acho muito boa a piada, mas eu tô usando ela pra abrir. E 80% das vezes que eu uso ela pra abrir, assim, ela tem dado aplauso. Eu não acho ela muito boa, que basicamente eu entro e falo assim, o meu pai, ele é um cara que ele tem o dom
de fazer as coisas com muita má vontade. E eu sei que vocês perceberam isso. Eu não acho essa piada muito boa, mas eu acho que é mais a questão de entrega mesmo, assim. Eu não tinha visto você fazendo. Ela é meio antiga. É muito importante esse momento, né? A primeira piada. Sim, eu acho que é... Eu acho que ela ajuda muito no andamento do seu show. Com certeza. Quando eu percebi isso e que meu show eu sempre fiz uma crescente, sabe? De começa com umas piadas mais ou menos, vai subindo pra fechar bem. Aí eu peguei todo o material que funcionava do fundo, do final, e coloquei na frente. Aí tá o contrário. Mas eu abro bem, assim. Às vezes eu consigo manter tudo até o final. E é legal isso, porque, tipo, você tem um show bem mais alto porque você abriu com material que você conhece, que te identifica para o público como que você é, né? Então, eu tenho que... Quando eu comecei e meio que até hoje eu tô tentando quebrar um pouco isso de... Eu sou um pouco metódico, assim, na ordem do que eu tenho que falar. Eu aprendi que quando você entra, você tem que falar sobre você. Então, você tem que passar para as pessoas piadas sobre o que elas estão vendo agora, sobre a primeira impressão que elas têm. E aí, depois eu parti para outros assuntos. Eu vejo alguns caras, eles entram já falando, tipo, sei lá, de trânsito. E aí, eu acho isso muito legal, mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso. Porque eu tenho que me apresentar primeiro. Tipo, oi, eu sou assim, assado. E aí, eu tô tentando quebrar um pouco isso, mas eu acho que isso é importante. Eu acho isso muito importante para ajudar no andamento do show. As pessoas verem que você se zoa, tá ligado? Você tá falando uma parada tá meio que... com você e se zoar, então elas também podem ser zoadas, né? Você passar informações necessárias sobre o que elas estão vendo. Estão vendo que eu sou magro. Então, gente, eu sou magro e tal. Aceitar a realidade e trabalhar com isso. E que tipo de humor que você consumiu mais, assim, do... Eu tava conversando disso com os amigos esses dias. Sobre a primeira piada, primeira lembrança de uma piada que você tem engraçada, sabe? Eu tava lembrando, a minha talvez seja essa. Que eu lembro que foi uma piada que eu pirava e eu contava pra todo mundo, que era... não que eu inventei, né? Piada que eu ouvi criança, 8, 9 anos de idade, sei lá. Que era, o que é verde tem rodinha. Aí a pessoa fala assim, não sei. Você fala, grama. Eu menti sobre a rodinha. E essa foi uma piada que eu lembro. Você tem alguma recordação de uma piada, assim, de criança que te fez rir? Porque eu me interesso muito sobre como que o senso de humor é moldado, sabe? Eu vejo esse tipo de piada em mim. Eu vejo que eu conheci South Park e Monty Python muito cedo também. Então, esse humor mais absurdo eu já gostava. Eu comecei a gostar. O que você assistia quando você era criança, assim, de humor e piada, alguma coisa que você lembra? Cara, de criança eu era viciado em Chaves. Chaves? Eu sempre assisti muito Chaves e Simpsons, cara. Eu sou muito fã dos Simpsons. O tipo de humor deles eu acho incrível, cara. Eu lembro muito de várias piadas dos Simpsons, assim, na cabeça. Cara, é muito bom. Tem uma piada do Bart, o Bart chega pro Homer e fala assim, pai, hoje é o pior dia da minha vida. Aí o Homer vira, é o pior dia da sua vida até hoje. É muito bom, cara. Tem umas coisas, muito bom. Tem umas coisas muito que são, se você parar pra ver, são meio pesadas, assim. Só que não ficam tão pesadas, assim, como eles passam no desenho. E eu acho isso muito legal. É uma coisa que eu gosto muito. Você poder falar uma coisa meio pesada e num tom mais leve, assim. Eu tento fazer um pouco isso. Que é um dos grandes papéis do humor, né? Você suavizar o terrível, deixando engraçado. Pois é. E aí, às vezes, eu falho um pouco com isso. Porque eu lembro no começo que eu tinha umas piadas que eu falava que eu não tinha amigos. E às vezes a piada funcionava muito. E às vezes ela não funcionava nada, porque as pessoas levavam fielmente, assim, a piada. Levavam muito na verdade. Então eu falava, eu não tenho amigos. Essa semana aconteceu uma coincidência comigo. Eu percebi que a mesma quantidade de amigos que eu tenho é a mesma quantidade de vezes que eu transei na vida. E isso é muito louco, porque eu não tenho amigos. E aí, às vezes as pessoas riam muito e às vezes eu escutava ai, que dó. Coitado.
E aí uma vez eu conversei com a Carol Zócoli quando ela veio pro Brasil, e aí ela foi lá no Nathan. E eu tava conversando sobre isso, e ela falou assim que tem uma linha muito tênue entre você passar muito a verdade pras pessoas. Você ser muito verdadeiro e as pessoas acreditarem que o que você tá falando é muito verdade. E deixar de ser engraçado. É. E aí eu tenho que... Eu tento trabalhar mais isso. Eu passo por isso também. De, tipo, eu faço pouquíssima piada de relacionamento que a reação que eu tive nas poucas vezes eu fiz ao invés do foi o ah. E eu não quero isso. Não quero pena dessa plateia, filha da puta. Mas eu tô trazendo algumas coisas de volta que estão funcionando agora. Tá legal disso. Mas é aquilo, como você se porta também. Né? Pois é. Ontem eu tava com a Bubis, aí a gente tava assistindo um vídeo meu. E ela me falou umas coisas que eu fiquei... Cara, é muito bizarro isso que eu tô fazendo no palco, sabe? Que eu fico com... É que tem um comediante americano que eu gosto muito, que é o Mark Normand. E ele tem uma característica que ele segura o microfone com as duas mãos, assim. E ele vai contando piada assim. Só que nele fica bem. E eu falei assim, poxa, achei uma pose de segurança legal pra eu fazer. Só que, cara, passa muita insegurança pra plateia, sabe? Eu não sei direito ainda achar esse momento de segurança no palco. De ficar confortável. Sim. Às vezes tem muito disso. Você se sentir mais confortável. Quando você se sentir mais confiante, talvez isso funcione mais. Isso fique mais legal pra você. Bacana. Bacana. Eu acho, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. A gente já atingiu um tempinho maneiro. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Quer convidar a galera pra suas redes sociais, fazer sua piada de encerramento? Não quero não gosto de gente. Não adicione ele! Não, zero. Eu nem tenho Facebook, cara. Eu não tenho mais Facebook pessoal. Você apagou o Facebook? Isso. Porque o Facebook toma muito seu tempo, né, cara? É incrível. Você tem que escrever, e aí você senta pra escrever, e aí você fala, eu vou dar uma olhadinha aqui no Facebook rapidão. 4 horas depois. Quando você vai ver... 2 horas depois você ainda tá lá rolando o feed, assim, e você deixou de fazer tudo que você tinha que fazer, seu cocô já secou na bunda e... Eu queria ter coragem de fazer isso com o Facebook. De aí, deletar. Eu meio que deletei todo mundo e fiquei só com a página só. Legal. Que aí eu só entro quando eu tenho que postar alguma coisa e eu não fico procrastinando lá. Então, se você é amigo do Léo, ele te deletou do Facebook. Provavelmente. Desculpa. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Mais algum recado? Não, eu tô toda segunda no Nathan lá, quem quiser aparecer lá pra assistir. Nathan Show, como que cola lá? É a noite de teste lá. Noite de teste dos comediantes. Isso, aí é toda segunda no Top Teatro, é de graça, e aí pra ir assistir lá é só mandar um e-mail pra nathanshow@gmail.com. Então, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.